Amém. Estava perguntando até que hora que eu vou ficar aqui falando, que se me deixar eu falo até o dia escurecer e amanhecer de novo. Olha, é que na verdade esse estudo aqui eu deveria dar assim em 3 sessões de 1 hora, para vocês terem uma ideia. E eu vou tentar colocar as coisas mais importantes desse estudo em 1 hora aqui, tá bom? E eu coloquei esse tema, fundamentos do Evangelho, e a gente ouve falar muito sobre o Evangelho, o Evangelho do Reino, né? Eu vi muito na minha vida, e eu quero dizer para vocês, só estou começando a entender esse Evangelho faz de um tempo para cá. Eu venho repensando igreja e vida cristã, tenho viajado tanto no Brasil como fora e visto a igreja, seminários, conferências, assisto vídeos, palestras. E eu tenho entendido que nós, igreja, perdemos a essência do verdadeiro evangelho. E olha, eu creio que hoje o que nós, igreja, estamos vivendo na prática mesmo é mais religiosidade do que um verdadeiro evangelho. E quando eu digo religiosidade, se refere à vida espiritual da igreja, porque a igreja ora, a igreja oferta, a igreja faz ceia, a igreja, as pessoas se doam, se sacrificam, etc. Mas se ela não tem esses fundamentos do Evangelho, ela acaba sendo uma igreja religiosa. E a religião, no mau sentido, porque tem um sentido positivo e tem um sentido negativo, né? Quando eu estou falando da religiosidade, estou falando num sentido negativo. Ela nos dá uma falsa sensação que nós estamos vivendo o Evangelho. Então, hoje, eu quero trazer para vocês os fundamentos do Evangelho e criar na sua vida, a partir de hoje, uma linha divisória, para que você reflita e pense, até que ponto realmente eu quero viver esse Evangelho. Porque o Evangelho, na sua essência, ele se contrapõe à cultura do mundo. Na década de 70, houve um encontro muito importante, impactante, que foi o encontro de Lausanne, na Suíça. Lausanne é o nome da cidade. Homens como Billy Graham, John Stott e outros homens reuniram líderes do mundo inteiro para refletir igreja e vida cristã. E ali eles começaram a falar sobre um termo que pegou muito forte na época, mas desapareceu ultimamente. O termo que eles colocaram lá é que o evangelho é uma contracultura. O que significa contracultura? Vamos imaginar que a cultura seja um rio que desce. E vamos imaginar não um riozinho, mas um rio forte com uma correnteza forte. E o evangelho seria aqueles que vão contra essa correnteza. Então, o rio é a cultura
E o evangelho é uma contracultura que vai subindo essa correnteza. Gente, não é fácil você ir contra uma cultura, porque isso vai significar rejeição, vai significar perseguição, vai significar sofrimento, vai significar, às vezes, você perder tudo que você tem. Então, ir contra essa cultura do mundo é confrontar os valores, o sistema desse mundo. E Jesus disse que se o mundo me odiou, e se vocês realmente me seguirem, o mundo também vai te odiar. Por quê? Porque se você quiser viver esses fundamentos do evangelho, numa expressão, né, o bicho vai pegar, a coisa vai ficar quente, e não é fácil. Então, eu vejo hoje, na minha percepção que eu tenho da igreja, uma igreja amoldada à cultura do mundo, uma igreja acomodada aos valores do mundo, uma igreja com um evangelho que a gente diz diluído. Zygmunt Bauman é um filósofo, um pensador, e ele criou esse termo, sociedade líquida. Né? O que é uma sociedade líquida? Vamos pensar numa sociedade sólida. Sociedade sólida é onde você tem uma sociedade que tem princípios, que tem valores claros, definidos. Uma sociedade líquida é onde esses princípios, esses valores começam a ser diluídos, onde tudo começa a ser relativo. Então, o que é uma sociedade líquida? É uma sociedade onde não existe uma verdade absoluta. Aí eu penso um negócio, o Alcione pensa outro, eu falo para ele, Alcione, essa é a sua verdade, a minha verdade é essa, cada um tem a sua verdade. Não existe mais verdade absoluta. Já não existe homem e mulher, cada um escolhe o que quer ser. Se você é homem, mas você se sente mulher, seja mulher. Se você é mulher, quer ser homem. Então tudo começa a ser relativo. E nós estamos vivendo essa sociedade líquida, onde tudo começa a ser relativo, não tem certo e errado. O certo e errado é o que cada um acha. Então, o que aconteceu com o evangelho? O evangelho se tornou um evangelho líquido. As coisas ficaram relativas. Então a palavra de Deus diz uma coisa, mas a gente que é brasileiro, né? A gente pensa, não é bem assim, é muito radical. Né? Então, quando você estiver ouvindo essa mensagem, a sua mentalidade líquida, a sua mentalidade brasileira é assim: não, isso é verdade, mas não é bem assim. E quando você diz não é bem assim, você está dizendo, isso aí é a verdade, mas eu tenho a minha verdade. Eu vou andar com a minha verdade. Então a gente lê a Bíblia da mesma maneira. Isso aqui a Bíblia está dizendo, mas é verdade, mas eu tenho a minha verdade. Então, nós estamos dentro da igreja, mas não estamos vivendo a verdade da Bíblia, nós estamos vivendo a nossa verdade, o que eu acho, o que eu penso. Não, na prática isso não funciona, pastor. A gente pensa assim, no dia a dia não tem jeito, você tem que subornar, você tem que dar um jeitinho ali, não dá para ser correto 100%. Aqui no Brasil não dá. Então, o que você vai vivendo? Princípios e valores líquidos. Verdades líquidas. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui, esse fundamento do evangelho,
na tua cabeça, talvez dê um nó, né? Mas o Evangelho é isso aqui. Então vamos lá. Fundamentos do Evangelho, que eu vou basear em Mateus 5, de 3 a 12, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Senhor Deus, abra as nossas mentes, os nossos corações, para quebrar paradigmas, para quebrar pensamentos que se entranharam em nossas mentes, nossos corações, para que hoje a tua palavra permaneça em nosso coração, em nossas mentes, não ideias distorcidas, conceitos distorcidos, mas uma verdade bíblica possa entrar e quebrar tudo quanto vieram nesses anos todos, semeando e distorcendo o verdadeiro evangelho do reino. Em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente entender esse texto, nós temos que entender, ultimamente eu tenho sempre procurado falar para as pessoas, ensinar a elas, que quando você lê um texto, você tem que ter uma ideia do contexto. Isso é muito importante. Quando você vai em qualquer seminário, eles vão ensinar todo o texto, fora de contexto é pretexto. E muitos pregadores pegam versículos e tiram fora do contexto e usam aquilo. Recentemente eu vi um cara pregando num texto e ele mudou completamente o contexto do texto e usou do jeito que ele queria. A mensagem foi excelente, mas biblicamente falando, ele usou o texto errado. Ele podia ter usado outros textos, mas não aquele texto para ensinar o que ele ensinou. Então, você tem que entender o contexto, tanto histórico, como o momento ali, quanto o texto todo. Então, quando você vem nas bem-aventuranças, esse texto você já deve ter ouvido, já deve ter tido pregações sobre ele. Eu mesmo já ouvi várias vezes, já li livros sobre eles, né? Participei de conferências onde se pregava sobre esse texto, mas esses últimos anos, repensando igreja e vida cristã, eu comecei a ler esse texto e eu tive um entendimento totalmente diferente. E é isso que eu quero passar para vocês. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam aqui é que do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus está dando o famoso Sermão do Monte. Então, quando você lê Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, é um sermão. E como um sermão, ele tem tema. Você acha que Jesus é um pregador que fala dali, vai para lá, vai para cá? Não. Jesus é um melhor, né, um mais ungido homem que está trazendo uma palavra de Deus. Então, ele tem uma lógica, ele tem um raciocínio
aonde ele apresenta a sua mensagem. Aqui está o primeiro sermão público de Jesus. Está pregando para uma multidão. E eu vou dizer um negócio, que ele chega pregando e chutando o pau da barraca, porque é uma mensagem que, se você analisar, é extremamente chocante para quem está ouvindo. Então, aqui é o primeiro sermão que Jesus está pregando. Segunda coisa, eu estudando esse texto, eu entendi que Jesus resumiu. Então, vamos dizer assim, eu vou dar uma introdução aonde eu coloco os pontos principais e depois eu desenvolvo a minha mensagem, entendeu? Então, Jesus aqui, ele está resumindo o que é o Evangelho nessas bem-aventuranças. E depois, tudo que ele vai falando lá, vai complementar e vai clarificar o que ele introduziu. Então, para você entender essas coisas aqui, você não pode só ficar nesse texto. Você tem que ter uma ideia para compreender melhor o sermão todo. E pelo sermão todo, você vai ter um entendimento melhor dessa introdução de Jesus. Então, nessas bem-aventuranças, Jesus está resumindo os fundamentos do Evangelho, o que é o Evangelho. Então, quando eu estiver explicando um pouco desses pontos, que eu vou correr, não vou me aprofundar tanto, na verdade tem muita coisa para falar aqui, você vai ver que eu vou mencionar outros textos, porque à luz desses textos vocês vão entender melhor o que é essas bem-aventuranças. Agora, outro ponto importante, o fundamento do Evangelho está fundamentado no amor ao próximo, no amor a Deus, não fundamentado no amor a si próprio. Então, quando você vai entender essas bem-aventuranças, todas elas têm um propósito. Não é você, é o outro. Então, quando você está interpretando isso, né, você vai ver que aquilo que ele está falando tem a ver com você, mas principalmente está focando o outro. Porque o Evangelho, ele é dado a nós para nos levar a amar o próximo, amar a Deus, e não focar em nós. Então, eu falei ontem, né, sobre aquela ideia da felicidade, né, que quando a pessoa vai casar, você pergunta, né, se você quer ser feliz, não se case. Mas se você quer fazer o outro feliz, então se case. O que significa isso? Que se você entra no casamento buscando a sua felicidade, você está entrando num casamento com um objetivo egoísta. E você tem tudo para não ser feliz. Mas se você entra no casamento pensando em fazer o outro feliz, com um objetivo altruísta e não egoísta, e você fazendo o seu companheiro, a sua companheira feliz, você será feliz. Então, a bem-aventurança, ela é assim, o foco é o outro, porque se você focar no outro, você vai ser feliz. Mas se você focar em você, você vai ser infeliz. Então, quando você vai interpretar esse texto, você não pode interpretar pensando em você, mas tem a ver sempre com o outro.
E é interessante o seguinte: qual é o tema desse texto? Qual é o tema principal desse texto? É bem-aventurado, não é? Agora, o que significa essa palavra bem-aventurado? No grego é a palavra makarios, que vem da raiz makar, que era a felicidade dos deuses. Então, por que os gregos, né, os pagãos, eles criam que o makar era a felicidade dos deuses. O que é essa felicidade dos deuses? Seria uma felicidade perfeita, porque os deuses têm esse makar, essa felicidade que é uma felicidade perfeita. E Jesus usou esse termo, makarios, falando da felicidade eterna, da felicidade do reino de Deus. E ela é um outro tipo de felicidade. Bom, aí já vai começar a entrar algumas coisas interessantes. Ele fala, bem no 9, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Espera aí. Isso aqui, Jesus está falando de felicidade ou está falando de infelicidade? Por quê? Como é que eu vou ser feliz sendo injuriado? Pessoas falando mal de mim, falando mentiras de mim, pessoas me distratando, pessoas me perseguindo. Espera, isso aqui não parece um conceito de felicidade. Parece mais um conceito de infelicidade. Verdade ou não? Quem gosta de ser perseguido? Você gosta? Eu não gosto. Quem gosta de ser injuriado, injustiçado, né? Prejudicado pelos outros, maltratado. Quem que gosta disso? Eu não gosto. E Jesus está falando felizes. Então, o tema principal desse texto é felicidade. E todos vocês estão, de alguma maneira, buscando ser felizes. Verdade ou não? Vocês vêm para cá, vão para a igreja, trabalham, tudo que vocês fazem tem, consciente ou inconscientemente, um propósito de trazer felicidade à sua vida. E Jesus está falando qual é o Macarius, a felicidade perfeita, a felicidade do reino de Deus. Mas ele vem falar que feliz é aquele que é perseguido, injustiçado, injuriado, etc. e tal. Fala assim, peraí, Jesus está doido. Vocês estão entendendo que essa mensagem introdutória, está introduzindo. Imagine quem está ouvindo. Fala, quem que é esse doido aí, hein? Quem que é esse maluco aí dizendo que felicidade é ser perseguido? É ser injustiçado. Então, nessa introdução, Jesus está dizendo o seguinte, que o conceito de felicidade do reino é diferente do conceito de felicidade do mundo. Qual que é o conceito de felicidade do mundo? O conceito de felicidade do mundo está baseado em conquistas terrenas, em conforto, em sucesso, em prazer, em riquezas materiais, não é isso? A felicidade do mundo está baseada nisso. Mas por incrível que pareça, a felicidade do reino se opõe. Vocês estão entendendo que é contra a cultura?
que não bate. E eu vou explicar por que Jesus colocou isso. Mas a felicidade do reino de Deus é diferente da felicidade do mundo. A felicidade do reino de Deus se contrapõe à felicidade do mundo. A felicidade do reino de Deus é loucura. Isso aqui não é loucura para os sábios desse mundo? É loucura. Não faz lógica para nós, dentro dessa cultura do mundo. Mas essa é a felicidade do reino de Deus. E outra vez interessante, a felicidade, o conceito de felicidade dentro da igreja é mais parecido, ou diria até igual, ao conceito de felicidade do mundo. É ou não é? Ou o conceito de felicidade da igreja é igual ao de Jesus aqui, do reino? Não bate. As pessoas estão na igreja buscando ser feliz, buscando uma felicidade dentro de um conceito mais mundano do que o conceito do evangelho do reino de Deus. Vocês já estão começando a entender que tem alguma coisa errada no nosso evangelho, na nossa mente, no nosso coração, porque muitos de nós estão aqui buscando uma felicidade mais, com um conceito mais semelhante do mundo do que do reino de Deus. É isso que eu tenho observado. Só isso já poderia parar minha mensagem aqui, porque é uma palavra muito dura e confrontadora. Então, diria assim, o nosso evangelho é mais mundano, mundano que eu digo, é parecido ou igual aos conceitos do mundo, do que o evangelho do reino. Isso é triste. E muitos pregadores, e muitos líderes na igreja, vão ensinar, não, porque você é cabeça, você não é cauda, você vai comer do melhor da terra, você vai conquistar, você vai prosperar, você vai isso, vai aquilo, vai comer do melhor da terra. Então, são pessoas que estão pregando um evangelho que é fundamentado mais nos valores e na felicidade do mundo do que do reino. E é sutil isso. Então você acostuma a ouvir muito essas mensagens no YouTube, nos livros, né? E os grandes testemunhos de fé, né? Que o cara doou uma bicicleta, conseguiu ganhar um Alfa Romeo. Ele doou um Alfa Romeo e ele conquistou uma mansão. Ele doou uma mansão e olha a fé do cara, ele ganhou um avião, ganhou um navio. Então todo mundo, eu também quero ter essa fé. Essa fé está focada em o quê? Em conquistas do mundo. E por incrível que pareça, a mensagem subliminar, a mensagem ali lançada no nosso coração é uma mensagem de conquistas terrenas. E olha, eu ultimamente tenho ensinado sobre fé, o foco da fé. Hebreus 12:6 diz lá, sem fé é impossível, não tem como agradar a Deus sem fé. Amém? A fé é a essência do evangelho. Se você não vive pela fé, você não vai conseguir viver isso aqui, você não vai viver o evangelho, porque o evangelho se vive pela fé.
Até aí todo mundo concorda. Só que a fé, ele explica o que é essa fé que agrada a Deus. Então, o texto inteiro, por isso que você não pode ler só um pedaço, tem que ler inteiro. O que o texto inteiro diz? Sem fé é impossível agradar a Deus, e ele continua, aqueles que se aproximam de Deus, creia que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Então, o que é a fé que agrada a Deus? Primeiro, você tem que crer que Deus existe, que Ele é real. Mas a ideia aqui não é só crer na existência real de Deus, mas é crer naquilo que Ele é, que Ele é fiel, que Ele é amor, que Ele é justo, que Ele é poderoso, soberano. Crer não só que Ele existe, mas crer em quem Ele é. E segundo, crer que Ele é galardoador. O que é o galardão? O galardão aponta para as coisas eternas. Com galardão são as recompensas eternas que você vai ganhar quando chegar no céu. Então, eu vou falar só de 2 focos, né? Mas a fé tem 5 focos. O foco da fé, primeiro, é Deus. É agradar a Deus. É fazer a vontade de Deus. A fé é para isso. Não é. E a segunda, a fé foca nas coisas eternas, na eternidade. Então, a fé, se o foco da fé é agradar a Deus, é Deus, e é as coisas eternas, é errado você começar a focar a fé em conquistas aqui da terra. Por quê? Se a fé, ela aponta para a eternidade, por que nós estamos apontando a nossa fé nas coisas terrenas? Não é incoerente? Se é para conquistar as coisas eternas, ele fala lá, Mateus 6, 19, 21. Não ajunteis tesouros na terra. Em outras palavras, não foque a sua vida nas coisas terrenas, nas coisas materiais. O que ele fala? Ajunteis tesouros lá no céu. Então o foco da sua fé tem que ser lá, nas coisas eternas e não nas coisas aqui da terra. E hoje, nas igrejas, vocês estão percebendo a distorção? Estão desfocando a sua fé, que tem que ser nas coisas espirituais, nas coisas eternas, na vontade de Deus, nas conquistas para o reino, para focar em conquistas terrenas. Isso é uma distorção. Então, quando você entende o foco da fé, o propósito da fé, você vê que hoje as pessoas estão usando fé para ganhar uma BMW, para ganhar uma mansão, para ter uma vida mais próspera, né? E você pode ter tudo isso, não é errado não é pecado. Mas isso tem que acontecer como uma consequência, e não como foco. Então, se o foco da sua fé está em Deus, em agradar a Deus, fazer a obra de Deus, focado nas coisas eternas, e essa fé gerar prosperidade material na sua vida, tudo bem. Mas se a sua fé é focada em conquistas materiais, profissionais, aí a sua fé está sendo o quê? Egoísta, mundana e carnal. Deu para entender a diferença? É sutil. Então, o
que eu estou trazendo para vocês aqui? Alguns fundamentos. Eu nem entrei na mensagem, né? Eu vou correr aqui. Bem-aventurados humildes de espírito. A palavra humilde no grego ali tem um sentido mais forte de pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito. Tanto que se você for ver em algumas versões, a tradução em vez de humilde de espírito está pobre de espírito. Vocês já viram isso, né? Então quem viu várias versões tem isso. Por quê? Qual o sentido desse humilde de espírito? É a ideia da carência espiritual, você se sentir pobre espiritualmente, você se sentir carente espiritualmente, e a ideia dessa carência espiritualmente, você sentir que você precisa de Deus, que você espiritualmente, você é pobre, você é fraco, e você depende de Deus. Então, esses humildes de espírito, não é aquele cara que se acha um super crente, é aquele cara que acha que ele é pobre espiritualmente e que ele precisa muito de Deus. E essa pobreza espiritual faz dele um homem dependente de Deus. Em tudo. Então, você tem que ser humilde, admitir que você é pobre, que você é fraco, você tem talentos, capacidades, sim, você tem, mas você não é o super-homem. Você precisa de Deus, você depende de Deus, entendeu? O humilde de espírito, porque o crente, ele vai crescendo, daí chega num momento que ele virou Deus, ele não precisa mais de Deus. Eu vou, faço e aconteço. E acontece. Então, humilde de espírito. Sentir que você é carente, que você é pobre. E essa pobreza te leva a essa dependência. Bem-aventurado os que choram. Então, eu falei que o chorar, as bem-aventuranças não é focada em você, é focada no outro. Então, aqui você não está chorando porque você está sofrendo, porque você está faltando dinheiro, que isso, aquilo. Não, você não está chorando por você. Você está chorando pelos outros, pelos que estão sofrendo, pelos que estão passando necessidade. Chorar com os que choram, sofrer com os que estão sofrendo. Então, quando você desenvolve essa sensibilidade, porque hoje a gente não chora pelos outros não, hein? O mundo vai tornando o nosso coração duro. E ainda a gente vai dizer, bem feito, tá sofrendo que mereceu, né? Mas o chorar com os que choram é pessoas que têm empatia à dor, o sofrimento, não seu, porque pelo seu você chora mesmo. Quando você perde dinheiro, quando você é despedido, aí você chora. Mas chorar pelo outro que foi despedido, pelo outro que não tem dinheiro para comprar comida, pelo outro que está passando frio, às vezes a gente não está nem aí. Eu lembro que, não sei se foi há uns 2, 3 anos atrás, teve um dia que foi o dia mais frio, assim, nos últimos, sei lá se foi 10 anos, nos últimos 20 anos, 50 anos, sei que foi um dos dias mais frios em São Paulo. Aquele frio que dói nos ossos. Aí eu entrei na minha cama assim, aquele cobertor quentinho, aquela cama gostosa, eu falei, ai Deus, obrigado, hein? Que
cama quentinha, que gostoso. E eu dormi aquela noite, né, assim, deliciosamente. Aí no dia seguinte, a minha mulher contou um negócio. Que a amiga dela, quando foi dormir, ela estava sentindo tanto frio e entrou nos cobertores. E aí, quando ela entrou, ela pensou assim: puxa, acho que na rua tem gente que vai morrer. Está passando muito frio, está muito frio hoje. Sabe o que ela fez? Saiu da cama, pegou os cobertores que ela tinha na casa dela, não só os que estavam largados, até os que ela usava, e saiu na rua para dar cobertor para os moradores de rua. Quando a minha mulher contou isso, eu fiquei envergonhado, porque eu fiquei lá na caminha e não pensei em ninguém, só pensei em mim. Bem-aventurado os que choram. Tem empatia. Quando é que você sentiu a dor? Cara, lá um amigo seu foi despedido na empresa. Um parente seu, você ficou sabendo que ficou doente, uma doença grave. Quando é que você chorou com os que choram? Então eu vou te dizer, o mundo está fazendo de você uma pessoa egoísta. O mundo está fazendo de você uma pessoa insensível. É você e os outros que se lasquem. O evangelho do reino não é isso, não. É chorar com os que choram. Bem-aventurados os mansos. Olha, eu já ouvi muita explicação sobre essa mansidão, eu nunca entendi direito, para dizer a verdade, o que era ser manso. Na ideia corrente principal é aquela questão do cara paciente, controlado, que não explode, que fala manso, que não se desespera. É o cara assim, tranquilo, manso, cordeirinho. Mas é possível o cara ser autocontrolado e estar fervendo por dentro, não é? O cara falar mansamente, mas está querendo soltar os cachorros. Então, no exterior ele pode ser manso. E aí eu entendi duas coisas. Os dois pilares da mansidão. Primeiro, a mansidão, pilar fundamental da mansidão é a humildade. Por quê? Porque a humildade contrapõe ao orgulho. E o orgulho é que faz você... E a humildade faz você aquietar. E o segundo ponto, segundo pilar da mansidão, é essa fé em Deus. Por quê? Porque a fé em Deus se contrapõe à ansiedade, ao desespero, né? A fé te acalma no meio da tempestade. E você não age ali desesperado, não. Todo mundo está desesperado, você está lá calminho. Por quê? Porque você não está confiando em você e nem ninguém está confiando em Deus. Então, a mansidão tem esses dois pilares, humildade e fé em Deus. Fome e sede de justiça. Eu tenho um estudo que eu dou sobre o reino de Deus é justiça, paz e alegria. É um estudo muito interessante. Por quê? Porque quando você pensa justiça, na tua mente vem direto aquele negócio, certo ou errado. Então, o que é certo, o que é errado. Então, justiça é essa questão do certo e errado. Mas, quando você vai olhar como que Jesus usa justiça no Sermão do Monte, você vai ver que ele diz assim, Mateus 5:20, que diz lá, se a vossa justiça não exceder em muito, não é pouquinho não,
Porque às vezes a nossa justiça excede um pouquinho. Mas é excederem muito. De quem? Dos escribas e fariseus. Então está fácil, né? Se a nossa justiça ser melhor que a dos escribas e fariseus. Mas acontece, gente, quando Jesus está falando dos escribas e fariseus, ele está dando o exemplo de homens que naquela cultura, naquela época, viviam um padrão moral, um padrão exemplar de caráter. Agora, analisa o seguinte: todos os outros povos, né, não tinha uma lei, não tinha ensinos iguais ao povo de Israel. Israel, Deus deu princípios, valores, morais, leis que eles viviam, que eram ensinados e eles praticavam. Então você vê que o povo judeu, no meio de todas aquelas culturas, era um povo que tinha um padrão moral, uma cultura moral excelente em relação às outras. As outras não tinham lei, não tinham moral, ia tudo da cabeça deles. Adulterar era pecado, para muitos não era normal. Então, quando Jesus menciona os escribas e fariseus, ele está dando um exemplo top. Está dando exemplo lá embaixo. São os melhores. Então, se a sua justiça não ultrapassar em muito desses caras aqui, qual que é a consequência? Sabe qual a consequência? Não herdarão o reino. Em outras palavras, vão para o inferno. O que Jesus está dizendo? Que a justiça dele, justiça de Deus, está muito acima da justiça dos homens, da justiça dos escribas e fariseus. E ele vai explicar logo em seguida, do 20, no 21 em diante, o que é essa justiça. Sabe o que ele vai dizer? Como é que funciona essa justiça? Você tem que amar seu inimigo. Você tem que perdoar os que te magoam. Você tem que pagar o mal com o bem. Espera aí. Isso aí é justiça ou é injustiça? Porque parece uma injustiça. Como é que eu vou amar um cara que vem, que me faz mal, que rouba, que me prejudica? Eu tenho que amar esse cara. Como é que eu vou perdoar um cara que propositadamente me prejudicou, falou mal de mim, manchou o meu nome e eu fui despedido por causa disso? Como é que eu vou perdoar um cara desse? Isso não é justo. A justiça de Deus, eu comecei a entender, aos olhos do homem, é uma injustiça. O cara fez isso, ele tem que pagar. O cara me prejudicou, ele tem que sofrer por isso. Essa é a justiça do certo e errado. Você está lá na sua empresa, você dá o duro, você se sacrifica pela empresa, tem uma promoção ali, e daqui a pouco tem um cara que é bajulador, vai lá e bajula, e o cara é um enrolador, um péssimo funcionário. Você é funcionário exemplar, você se dedicou, você se dedica, e o cara ganha promoção. Você fica pensando, isso não é justo. Você está vivendo dentro da justiça dos homens, do certo e do errado. Mas a justiça de Deus é outra justiça. Você quer andar na justiça de Deus? Não é mole não. Então, muitos problemas que você está pensando agora, está passando agora, você está pensando assim, o cara errou, isso não é justo, e pá. Você está pensando com a cabeça da justiça humana, do certo e do errado. E você, com essa mentalidade certo e errado, você não está errado, você está certo. Mas se você for andar na justiça de Deus, aí você está errado.
É loucura isso aí, não é? Isso aqui é o Evangelho. Vocês estão entendendo? Você quer andar nos conceitos do mundo? Você anda. Mas você quer andar nos conceitos do Evangelho do Reino? Aí a coisa é diferente. Vamos para frente. Bem-aventurados misericordiosos. Eu vou tentar correr aqui. Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardes. Cardes é coração e miséria é miséria mesmo, né? Ideia de miséria. Então, literalmente, no coração você sentia miséria. Aqueles que estão passando por situações miseráveis, né? E outras palavras, misericórdia tem a ver muito com compaixão, amor pelos pobres, pelos carentes, pelos necessitados. Então, eu falei para os pastores sábado de manhã que a mentalidade da igreja é que a misericórdia, a compaixão é um ministério lá de um grupo e a igreja exerce compaixão ali, porque nós temos um ministério que ajuda os pobres, né, recolhe alimento e vai, visita e entrega esses alimentos aos carentes, tal. É um grupo. Mas nós estamos vendo que essa misericórdia, essa compaixão não pode ser um ministério da igreja. Tem que ser o ministério da igreja. Todos devem viver a compaixão. E vocês não têm que ficar aí procurando os pastores, o que eu faço? Não, quando você tem amor, você vai, o amor te leva a se doar. Aí você vai ver que lá no seu bairro, lá tem uns caras lá que ficam na rua ali. Você vai ver uma necessidade de uma família lá. Não vai vir na igreja, ô pastor, estão precisando de visita aqui. Não, é você. Se Deus mostrou para você, é você. Então, você tem que ter misericórdia das pessoas, compaixão. Limpos de coração. Veja bem, isso aqui fala de pureza. Mas pureza de coração. Então, eu vou dizer dois tipos de santidade que existem. Existe uma santidade exterior, comportamental, cultural, que era o tipo de santidade de muitos fariseus, escribas e saduceus lá na época de Jesus. Eles aprenderam a viver uma vida moralmente correta. Era uma santidade exterior, comportamental, cultural, porque fazia parte da cultura. Você não podia roubar, você não podia desonrar seu pai, você não podia adulterar, porque era a santidade cultural comportamental. Então, às vezes você entra na igreja, as pessoas falam, não, você não pode mentir. Aí o cara fica assim, não vai mentir. Você não pode, né? Você tem que tratar sua esposa assim. Você tem que tratar seu marido assim. Então, sem perceber, a igreja trabalha comportamento. Vocês estão entendendo? Você tem que ser assim, você tem que ser assado, não pode fazer isso, não pode falar aquilo. Então, trabalha comportamento e não trabalha coração. Interessante isso. Então, a primeira santidade é exterior, comportamental e cultural. A segunda é a interior, é a de coração. Então ele fala limpos de coração, é interior. É algo que você faz porque, ou algo que você não faz por amor a Jesus, por amor à justiça de Deus,
por amor aos irmãos. Então, o que motiva você a fazer ou não fazer é o amor, é algo de dentro para fora, é algo que muda o seu caráter. Então, Jesus mesmo disse para os fariseus: vocês são sepulcros caiados. Por quê? No cemitério pintavam com cal e ficava bonito, mas lá dentro tinha o quê? Ossos podres. Então, muitas vezes a igreja trabalha o comportamento. O cara não mata, não rouba, não adultera, não mente, mas lá por dentro está cheio de ossos podres. Entendeu? Então, é limpos de coração. Pacificadores é aqueles que trazem paz. Então, se você é daqueles que na empresa fica metendo pau, não, porque a empresa, você está gerando rebeldia, está gerando briga, está gerando coisa ruim. Tem muito crente, né, que fica só criticando, metendo a boca em tudo. Na igreja, esse tipo de crente é terrível, né? E eles não são pacificadores, eles são pessoas que criam rixas, brigas. Então, o pacificador é aquele que leva paz nos relacionamentos, nos conflitos, e paz também entre o homem e Deus. Vamos lá. E aí ele vai falar dos perseguidos, injuriados, tal, né, etc., disserem todo mal contra vocês. Ok. Eu vou indo então para terminar essa mensagem, que eu acho que é importante vocês entenderem. Quando você estuda a Bíblia, você tem que prestar atenção nas conjunções, nas preposições, nos conectivos. Por quê, por causa, portanto, pois. Então, quando você vê essa expressão, essas expressões, elas estão dando uma explicação. Ok? Então, quando você vem no texto, tem um porquê aqui. Onde é que está o porquê? Está em vários deles lá, né? Mas no final tem um porquê importante que vai explicar o porquê de tudo. Ele fala assim: povo, quando você for perseguido, injuriado, falarem todo tipo de mal contra vocês, ele diz assim: regozijai e exultai. Quer dizer, esse regozijar e exultar é uma alegria assim. Sabe, o Brasil está lá jogando, está empatado, já está na prorrogação, está nos últimos segundos. O Brasil faz um gol contra a Argentina, né? Um gol ainda de mão e foi validado, ganhamos. O cara, né? Isso é exultar. É uma alegria assim, não é, o cara se joga, pula, corre, grita, né? É regozijar e exultar. Por quê? Porque grande é o vosso galardão. Uma coisa que nós perdemos, essa visão das recompensas eternas. Essa visão de que o nosso coração tem que estar focado nas coisas eternas. Mateus, que eu falei, 6, de 19 a 20. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Por quê? Ó a explicação. Por quê? Porque aonde está o teu, estará o quê? Teu coração. Primeiro, o que é tesouro? Tesouro é algo que tem grande valor para você. Então pergunto, o que é o seu tesouro? O que você valoriza? Então, são as suas prioridades, seus focos principais. Ali tem o seu tesouro. Aonde você está focando? Ali é o seu tesouro.
Então, ajunteis tesouros no céu. Por quê? Porque aonde está a sua prioridade, aonde está as coisas que você valorizam, que são importantes, que são essenciais da sua vida, e aí é o seu tesouro, é onde está o teu coração. Então é fácil de responder. Quais são as coisas que você mais valoriza? Quais são as coisas mais importantes na sua vida? Quais são as coisas que são mais essenciais na sua vida? São essas coisas, o quê? Aonde a gente está botando o coração. Então não vamos florear, né? Dizer, não, eu amo a Deus, ela é a minha prioridade, a coisa mais importante. Pode ser, mas você e Deus sabem. O que você está valorizando? Então, o teu coração, segundo Jesus aqui nesse sermão, tem que estar lá, na eternidade, nas coisas eternas. Gente, ali é a eternidade. Isso aqui na terra é brevidade. Ontem eu tinha 18 anos, hoje já estou com 71. Eu digo assim meio brincando, eu estou já meio pé na cova. Né? Será que eu tenho mais 10, 15 anos de vida? Não sei. Mas, quando eu tinha 18 anos, tinha um tempo longo. Agora não. Eu tenho pouco tempo de vida, não sou iludido não. Daqui a pouco, eu estou lá, né? Partindo. Então, a vida é muito breve. Tiago compara a vida com a neblina. Que você acorda de manhã, vê lá, e de repente ela desapareceu. A vida é assim. Então, muitos aqui já estão como eu, meio com o pé na cova. O Alcione ainda é novinho, né? Tem muito chão aí para rodar, né? Essa turma aqui tá novinha. Bom, mas a eternidade é onde nós vamos viver anos e anos e anos. E o nosso coração tem que estar ali. Então eu digo para você, se a tua esperança, se a tua confiança, se a tua vida não está depositada nas coisas eternas, você certamente vai colocar a tua esperança, a tua confiança nas coisas desse mundo. Não tem outra coisa. Se você nunca pensou na eternidade, se a eternidade é um negócio que está lá no final da sua vida, na sua vida cristã, não tem prioridade nenhuma, tem valor nenhum para você hoje. Se é assim que você pensa, você pode estar certo, teu coração, teu foco está nas coisas desse mundo. Verdade ou não? Paulo, em 1 Coríntios 9, ele compara a vida cristã com uma Olimpíada. Ele diz assim, todo atleta em tudo se domina. Então havia a Olimpíada lá em Atenas, e os atletas, eles, naquela época, eles treinavam diariamente. Levantavam peso, davam soco na parede, tinha gente que dava soco nele. Os caras treinavam rigorosamente. Pensa que era treinozinho assim, de academia, né? 40 minutos que eu faço lá e embora. Não, era treino exaustivo o dia inteiro e todo dia. Então ele fala, todo atleta em tudo se domina. Mas eles fazem isso porque eles estão atrás de uma coroa corruptível.
Uma coroa que vai lá, ele vai ganhar depois, ninguém nem vai estar ligando mais. Mas nós estamos atrás de uma coroa que é incorruptível, uma coroa eterna. Então, o pessoal do mundo está correndo atrás de uma coroa que é corruptível. E nós estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível, coroa eterna. Aí ele continua, por isso, por essa razão, por esse motivo, eu não corro sem meta. Se eu perguntar para vocês, eu der um papel em branco para vocês escrever, pedir para você escrever agora, digamos assim, qual é a meta da sua vida? Escreve nesse papel a sua meta. Sabe o que vai acontecer? Vai dar um branco. Porque a maioria de nós não tem meta nenhuma. Estou errado ou não? Ou meta terrena, mas teoricamente você vai dar um branco assim, porque você não tem um alvo, uma meta, um propósito que você está querendo alcançar. E se tiver, eu vou me formar, eu quero trabalhar naquela empresa, são tudo metas terrenas. Não existe uma meta espiritual. Existe? A maioria não tem. Então Paulo diz assim, não corro eu sem meta. Quer dizer, Paulo tem uma meta. Agora imagina que eu vou numa Olimpíada, vou correr, né? O cara vai dar o tiro, pá! Só que imagina que na corrida que eu vou correr, não tem uma meta. Então o cara dá um tiro, pá! Eu saio correndo, mas peraí, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? É assim que a maioria está correndo feito louco. Mas está correndo para onde? Não sei, mas estou correndo. Ele corre o dia inteiro, trabalha, vai, mas não tem meta nenhuma, está perdido na vida. É assim, você corre feito um doido. Mas você quer chegar aonde? Daqui a 10 anos você quer chegar aonde? Eu não sei, mas eu sei que hoje tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que comer. Então a meta dele está ali no imediato. Mas Paulo diz, não corro sem meta. Qual que é a meta dele? Coroa incorruptível. Coroa eterna. Então, assim corro eu, não como desferindo golpes no ar. Quer dizer, não está desperdiçando a sua energia, o seu tempo. Ele está focado. O quê? Em conquistar uma coroa eterna. Que ele está? Onde está o coração dele? Por isso que ele diz, pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. E ele diz assim, atentando nós para as coisas que não, porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são, o que você tem que estar atentando? O que tem que ser a sua meta? O que você tem que focar? Nas coisas eternas. É isso que Jesus lançou como fundamento. Então, é uma coisa que não se fala muito. Sobre a eternidade. Sobre as coisas eternas. Tem um ministério nos Estados Unidos chamado Eternity Ministries. Não, Eternity Purpose Ministry. É ministério com um propósito na eternidade. Randy Alcorn é o líder desse ministério. Ele escreveu vários livros. Que a gente tem que viver na terra, mas o nosso foco são as coisas eternas. E ele escreveu um livro chamado Além da Muralha. Eu acho que é esse o nome do livro. Que é a história de um chinês, que o pai dele foi preso porque era cristão.
E como o pai dele foi preso por ser cristão, todo mundo na escola zombava dele, ria dele, desprezava ele. E ele ficou meio que magoado com o pai dele. Por que meu pai foi querer ser cristão, né? E ele ficou meio magoado. Mas esse menino era um gênio intelectualmente. E ele conseguiu uma bolsa para estudar em Harvard, lá nos Estados Unidos. E lá em Harvard, ele morou junto com um americano. E esse americano começou a evangelizar ele, e ele acabou se convertendo. E ele se converteu para valer. E aí, a história vai acontecer o seguinte: esse americano, ele e o chinês vão se separar. Quando eles se formam, o americano vai trabalhar numa grande multinacional e o chinês, ele quis voltar para Xangai e ser professor lá na Universidade de Xangai. Ele poderia trabalhar na escola, ser um professor lá em Harvard, trabalhar em qualquer multinacional, porque ele se destacou dentro da universidade como um dos melhores alunos, né, de todos os tempos, vamos dizer assim. Então o cara era um destaque. Mas ele resolveu voltar para a China. Então o americano e o chinês se separaram. 20 anos depois, esse americano já é vice-presidente dessa multinacional. E a empresa dele, a companhia dele, decide abrir uma filial na China. E aí ele lembrou: poxa, eu vou atrás do meu amigo. Faz 20 anos que eu não vejo. Eu acho que agora o cara deve ser reitor da Universidade de Xangai, porque o cara é um gênio. E aí ele foi atrás do amigo dele chinês. E descobriu ele o quê? Ele era casado e tinha um filho. Ele morava numa casa que só tinha um cômodo. O banheiro, aqueles banheiros que ficavam fora. Então a casa dele era assim, um cômodo, era ele, a mulher, o filho, e o banheiro ficava externo. E ele era um auxiliar de chaveiro, nem um chaveiro completo, ele era auxiliar de chaveiro. Mas nas noites, nas madrugadas, ele saía pregando o evangelho, reunindo grupos, e ele era um evangelista, um mestre, ele era um cara que cuidava da igreja. Esse americano, ele já, quando tem aquele negócio do coach, né, que foi lá, trabalhou com ele, então ele fez um planejamento de 5 anos, onde ele queria, nesses 5 anos, ter dinheiro suficiente para viver confortavelmente, e se tornar presidente da empresa dele. Ele tinha esses 2 alvos em 5 anos. Mas a família dele, as filhas não queriam saber dele, tinha 2 filhas, mas as filhas nem queriam saber dele, porque ele nunca deu valor à família. A empresa sempre veio em primeiro lugar. E segundo, a esposa dele se divorciou. E espiritualmente ele estava mal. Então ele não tinha mais família, espiritualmente mal, e ele vai lá para a China. Então a história vai contando esse contraste entre um americano que tem tudo que um homem gostaria de ter, porque ele tem sucesso, tem dinheiro, tem posição, tem status, né, tem recursos financeiros, mora confortavelmente, vive muito bem. E conta um chinês, a história de um chinês que tinha tudo para ser um cara rico, tudo igual ou melhor que o amigo dele, mas esse chinês, ele nem tinha uma casa, porque aquele cômodo não era dele, era do governo. Ele não tinha nada, não tinha dinheiro, a profissão dele era um auxiliar de chaveiro. Humanamente, esse cara não tinha nada. Humanamente, o americano tinha tudo. Mas esse aqui, ele tinha uma riqueza espiritual
abundante. E esse aqui tinha uma pobreza espiritual significante. Pergunto eu, quem em sã consciência vai viver essa vida? Pobreza, perseguição, né? Se não tiver uma perspectiva de eternidade. Quem? Então, lá em Hebreus, que é a galeria da fé, dos homens de fé. Então, eu tenho estudado muito Hebreus, e Hebreus 11 é onde você pode entender muito de fé. E lá em Hebreus 24 a 26, fala de Moisés, que ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, que era poder, né? Porque falar naquela época, eu sou filho da filha de Faraó, é a mesma coisa você chegar aqui e falar que eu sou filho do Trump, né? As pessoas vão te tratar o quê? Né? Então, ele lá naquela época, falar que era filho da filha, era poder, era status. Não, aí é perigoso levar. Depende de onde você falar, se é bem tratado. Depende de onde você pode ser maltratado. Aí, a polêmica, né? Aí, diz lá o texto, que ele preferiu sofrer com o povo de Israel, a usufruir dos prazeres do palácio. Quer dizer, ali era comida, era mulheres, era diversão. Ele tinha tudo bem, bom e melhor. E por último, diz que ele considerou o opróbrio de Cristo, sofrer como Cristo, como maior riqueza do que o Egito. O Egito era o país, a nação mais rica naquela época. Pergunto eu, quem em sã consciência vai abrir mão de tudo isso? E dar o porquê. Por que ele fez isso? Sabe o porquê que o texto diz? Porque ele contemplava o quê? O galardão. É isso. Regozijai, exultai, porque grande é o vosso galardão. E você vai ver nessa galeria de fé, pessoas que foram chicoteadas, cerradas pelo meio, errantes pelo deserto, andaram nu, foram cerrados pelo meio, todos esses caras. E eles fizeram tudo isso. Por quê? Porque eles ansiavam a pátria celestial. O coração deles não estava aqui, estava na eternidade. Então, eu vou dizer o seguinte, você nunca fará certas coisas se você não tiver uma convicção das coisas eternas, se você não focar sua vida na eternidade. Então, regozijai, exultai, porque grande é o vosso galardão. Só vou encerrar com duas observações aqui. Não é tudo que você está sofrendo que vai gerar coisas eternas. Você pode estar sendo perseguido, você pode estar sendo maltratado, você pode estar sendo injustiçado, porque você é egoísta, porque você mentiu, porque você fez alguma coisa errada. Então, o que vai gerar coisas eternas? E aqui no texto tem dois por causa, que vai dar as causas que vão gerar coisas eternas. O primeiro está no 9b. Bem-aventurados os perseguidos, por causa do quê? Então, quando você sofre por causa da justiça de Deus, você está gerando galardão, você está gerando coisas eternas. E o segundo por causa é, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Então, por causa do seu amor por Jesus. Então, se você sofre, se você está sofrendo por amor a Jesus,
por causa da justiça de Deus, você está gerando coisas eternas. Eu trabalhava eu sou engenheiro civil, quer dizer, eu era, né? E eu trabalhava numa prefeitura, como diretor de obras. E eu estava moralizando lá a questão do habite, né? Porque o engenheiro anterior flexibilizava muito e tal, né? Conhecido dele, ele quebrava o galho, era desse jeito. E eu comecei a moralizar. Então, todo mundo que não construía conforme a planta, eu não dava habite. O cara tinha que quebrar, corrigir ou mudar a planta, mas tinha que resolver. Eu não dava habites com isso aí. E tinha 10 a 15 pessoas na cidade de um condomínio que estavam construindo as casas e todos eles tinham construído coisas a mais e não colocaram na planta. E eu mandei um recado para todo mundo: quem não regularizar, não vou dar o habite. Esses 15 foram em cima do prefeito. E começaram a pressionar o prefeito para dar o habite. O prefeito veio para cima de mim e falou: Massal, libera o habite para esses caras aí. Aí eu falei para o prefeito, o negócio é o seguinte, eu não vou liberar não. Porque eu estou fazendo isso, não é certo agora, eu estou moralizando, todo mundo está construindo, está sabendo que se mexer, fizer algo fora da planta, que não vai receber o habite. Então eles estão seguindo. Estou moralizando isso na construção dentro da cidade. O prefeito falou: olha, eu estou mandando, você obedece. Eu quero que você libere esse habite. Eu falei: eu não vou assinar. Se o senhor quiser, o senhor assine, mas eu não vou assinar. É lógico que ele não podia assinar, ele não era engenheiro. E ele ficou com uma raiva de mim. Saiu bufando. Aí o que aconteceu? Eu estava andando no corredor. Sabe o que aconteceu? Foi uma coisa até meio esquisita. Ele vinha na minha direção, para não cruzar comigo, ele ficou olhando para a parede e foi andando. Eu vi que a coisa estava feia. Entrei na sala dele e falei: prefeito, o negócio é o seguinte, expliquei para ele por que eu estava fazendo tudo isso. Aí ele falou assim: Massal, o seu cargo é político. Eu falei: não, meu cargo não é político, meu cargo é técnico. Não, o seu cargo é político. Falei: não estou aqui para agradar nem um lado nem outro. Eu estou trabalhando como técnico e seguindo as normas da vigilância sanitária e ponto final. Aí ele olhou para mim e falou assim: você não serve para trabalhar aqui. Você está despedido. Eu não sei se você já recebeu na sua vida você está despedido. Mas é uma sensação ruim. Eu nunca tinha recebido isso. Você está despedido. Fui mandado embora da prefeitura. Mas eu, assim, fiquei mal, me senti triste, né? Dali 3 meses, o gerente da Caixa Federal me chamou. Aí ele me chamou e disse bem assim: Massal, eu ouvi o que aconteceu com você na prefeitura. Eu não tinha noção nenhuma, mas na cidade se espalhou o que aconteceu. E o gerente da Caixa Federal ficou sabendo da história. E ele disse bem assim: eu fiquei sabendo o que aconteceu, eu preciso de uma pessoa como você para trabalhar aqui na Caixa. E aí ele me mandou lá na Paulista, tinha um prédio grande da Caixa Federal, eu fui treinado para ser um engenheiro credenciado da Caixa Federal. Bom, o que aconteceu? Aparentemente foi uma bênção, né? Mas os projetos lá, vinha muito rolo, muita coisa. Os caras iam na minha casa, bater na porta da minha casa para eu quebrar o galho para eles. Empresários da cidade me pressionavam para eu liberar o financiamento, liberar verba para esses caras. E eu
né? Estava moralizando a casa. Não, não, até o gerente me pressionou. Estava difícil. Aí eu fui aguentando. Depois de 2 anos, eu pensei assim, eu estava ganhando tipo, se fosse hoje, 200, 300 reais por mês. Falei, não compensa, né? Ficar aí passando essa encheção aí, eu acho que eu vou largar esse negócio. Mas o que aconteceu? Esqueci, não era depois do Fernando Collor, veio um presidente lá. O Fernando Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele, para poder se reeleger e aquecer o mercado, ele liberou uma verba para financiamento de casa, foi uma coisa assim grande. E lá na cidade que eu trabalhava, foi um dinheiro muito alto para o tamanho da cidade. Mas ele liberou e veio uma verba alta. Aí o gerente da Caixa começou a liberar financiamento. E eu vou dizer uma coisa, eu comecei a ganhar dinheiro mais do que os decassegue lá, os japoneses estavam trabalhando no Japão. Comecei a ganhar uma grana brava. E nesse tempo, o que aconteceu? A minha mulher tinha um sonho de construir uma casa. Aí eu falava para ela, eu ganhava um dinheiro assim, né? Falei para ela, né? Se você quiser construir uma casa popular, talvez dê para a gente construir. Mas uma casa assim, normal, padrão bom, vai ser difícil, porque a gente tem dinheiro. Aí ela chegou e falou para mim assim, Marçal, deixa eu sonhar. Aí, para agradar ela, né? Hein, Alcione, às vezes tem que agradar a mulher, né? Aí eu falei assim, eu vou sonhar com você então. Eu vou sonhar com você. Nós vamos guardar dinheiro. E vamos construir uma casa. Depois de 2 anos, consegui juntar, tipo assim, se fosse hoje, uns 3 mil, 4 mil reais para construir essa casa. Depois de 2 anos. Uma fortuna. Acho que não dava nem para pagar o papel do projeto lá. Bom, enfim, aí eu fui numa conferência. Tinha um missionário que a filha dele foi estuprada nos Estados Unidos. E foi uma coisa horrível. Daquelas coisas assim que os alunos ficam olhando e falando, vai, vai, vai. O cara estuprando a menina na frente de todo mundo. Foi um trauma, foi uma coisa horrível. E o cara estava desesperado, desanimado. E aí, uma hora ele sentou com a gente, contou, a mulher dele estava indo para os Estados Unidos, advogado, tratamento psicológico, então, o cara estava gastando muito. Aí eu olhei para minha esposa, pensei e falei para ela, vamos dar o nosso dinheirinho para ela, vai? Para ele, está precisando. Aí, pegamos nossos 4, 5 mil reais, falamos, fulano, queremos te ajudar, aceita essa oferta. Quando eu dei aquele dinheiro, assim, interiormente eu pensei, acabou o sonho, chega, não vamos sonhar mais, não vamos construir mais casa, o sonho de construir a casa acabou. 3 meses depois, o Fernando Henrique libera esse dinheiro, começo a ganhar uma grana. Quando chegou, foi assim, tipo em maio, quando chegou em dezembro, eu já tinha mais de 30 mil reais acumulado. Naquela época era muito dinheiro. Aí eu falei para minha mulher, vamos construir a casa agora. Aí metemos peito, construímos e fizemos uma casa maravilhosa. A pergunta é, você quer viver a justiça de Deus? Você está disposto a perder emprego, a ser humilhado, a ser perseguido? Eu tenho outro exemplo, não vou contar porque não dá mais tempo. Mas eu fui perseguido numa empresa de engenharia, porque eu fazia as coisas certas também. E você é perseguido, você perde o emprego, você é injustiçado, você é humilhado, as pessoas vão falar mal de você. Não vai pensando que isso é coisa só de países aí, muçulmanos ou países comunistas.
aqui no Brasil tem muita perseguição. O Evangelho de Deus, ele é fundamentado no amor ao próximo, no amor a Deus, na compaixão pelas almas, na humildade, na justiça de Deus. Então, tudo que você fizer, por causa da justiça de Deus e por amor a Cristo, tem que ser as duas coisas juntas, viu? Pode ser separado. Por amor a Deus e por causa da justiça de Deus, você vai estar gerando recompensas eternas. Teu coração não pode estar aqui nas coisas desse mundo. Tem que estar nas coisas eternas. Uma das grandes marcas do meu ministério é em relação a dinheiro. Eu sempre falei, eu nunca vou colocar o meu ministério debaixo de mamão. A minha filha e o meu genro iam morar nos Estados Unidos por um tempo. No último culto, eu pensei, o que eu vou pregar para eles? Que mensagem eu posso dar? O que eu posso fazer? E aí, no final do culto, eu chamei a minha esposa, meu genro e o meu filho e mostrei meu diploma de engenharia. Eu fui formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, E eu peguei aquele diploma, mostrei para minha filha, para o meu filho, falei assim, vocês já viram esse diploma? Eles nunca tinham visto, porque eu nunca pendurei esse diploma. Eu simplesmente coloquei num quadro e guardei. E aí, eu falei para eles o seguinte, eu quero fazer um ato aqui, para que vocês saibam de uma coisa, que o pai de vocês fez tudo na vida dele, para nunca se colocar debaixo de mamão. Eu abri aquele quadro, cortei o diploma pelo meio, dei metade para minha filha e metade para o meu filho. E hoje, quando eu vejo aquele texto, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a mamão. Infelizmente, eu vejo uma igreja dominada, controlada. A gente pode falar o que quiser, mas eu vejo isso nitidamente. A grande maioria das pessoas da igreja estão debaixo de mamão. Se nós queremos viver um verdadeiro evangelho, nós vamos ter que romper com esse mundo. Muitas vezes vai simbolizar você perder coisas materiais, vai simbolizar você ser perseguido, perder o seu emprego. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o fundamento do evangelho está aqui. Amém? Esse é o evangelho do reino. O resto que estiverem pregando por aí, cuidado. Porque tem cheiro de evangelho, mas não é. É um evangelho diluído. Amém?